Amém! Estamos de volta, já abrimos nosso devocional no primeiro vídeo, louvando, não é? E vamos dar continuidade aqui com o nosso devocional de hoje, com a leitura no livro de Atos 10, né? Já oramos, já louvamos, né? Dei um versículo lá no primeiro vídeo, depois vocês vão lá e acompanhar os louvores que foi do Inário Aleluia. Tá certo? E vamos dar continuidade aqui à leitura do livro de Atos 10. Estou fazendo 2 vídeos, gente, porque às vezes o YouTube corta o vídeo. Aí eu quero o vídeo completo, tá bom? Então vamos fazer a leitura. A gente faz o louvor em um vídeo e a leitura no outro. Como já oramos, vamos fazer a leitura, né? Esse livro de Atos 10 fala sobre o centurião Cornélio. Vai ser um pouco grande, viu? Vai até o versículo 48. Você pega a tua Bíblia e acompanha aí, tá bom? O centurião Cornélio, a visão do lençol. Pedro vai visitar Cornélio, certo? E a conversão, né, de algumas pessoas. Lembrando que o livro de Atos é um livro que fala dos atos dos apóstolos, o que eles faziam, não é? Na primeira comunidade cristã. Glória a Deus. Vamos lá. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava. Olha só, Cornélio fazia esmolas ao povo e de contínuo orava. Isso é um dos atributos dos cristãos, né? Ajudar as pessoas e orar, não é? Orava a Deus. Este, quase a hora nona a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Gente, se eu visse um anjo, eu não sei como é que ia ficar, não. Eu ia ficar assustadíssima. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha só. Tá vendo quando Deus... Tá vendo que Deus gosta das orações, né? Das nossas orações e das nossas esmolas, né? As nossas ajudas, né? Doações, né? Olha quando você faz em secreto, viu, gente? A sua oração e as suas esmolas subiram diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, tô no 5, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Olha só, Cornélio, depois que o anjo foi embora, ele chamou 2 pessoas, né? Para ir até Jope. A visão do lençol. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Então, enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Olha só. Pedro estava orando. Eu creio que ele estava em jejum, né? Que ele dissera, que aqui diz assim, ó. E enquanto lhe... e tendo fome, quis comer, né? O 10. Então, enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto. Olha só, ele estava em jejum, né? Do qual descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Olha só, a voz pedia para que Pedro matasse aqueles animais
e comesse, né? Na visão que ele estava vendo. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Deus estava querendo ensinar a Pedro, naquele momento, que as pessoas que eram imundas, não é? Pecadoras, Deus também poderia purificar dos seus pecados. E segunda vez lhe disse a voz: não faça atos comuns ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. Então, por 3 vezes, né? Então o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Olha só, chegou lá os homens que Deus tinha, não é? Pedido para que fosse até a casa de Simão. Glória a Deus. Os homens que Cornélio enviou, né? Chegou até lá, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-se se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Olha só. Ali era Jesus falando com Pedro, né? Para que recebessem as 3 pessoas que Cornélio havia enviado. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem te procuras. Qual é a causa por que estás aqui? Não é? Por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Olha só, porque olha o testemunho de Cornélio, né? Um homem temente a Deus e que tem testemunho de toda a nação dos judeus. Quer dizer que ele era um homem que dava testemunho de cristão, né? Era um homem temente a Deus e que não fazia coisas erradas. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Quer dizer que Deus pediu para que aqueles 3 homens fossem até lá para ouvir a palavra que Pedro ia falar para ele. Pedro visita Cornélio. Entendeu? Perdão, gente. Olha só, no 22 diz: foi avisado por um santo anjo para que te chamasse até a sua casa. Essa tradução é um pouco difícil, né? E ouvisse as tuas palavras. Quer dizer que aqueles homens, Cornélio pediu para aqueles homens que chamasse a Pedro para que fosse até a casa de Cornélio, para que ele fosse falar alguma coisa para Cornélio, né? Então aqui tem: Pedro visita a Cornélio. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Quer dizer, Pedro chamou eles para dentro, né? Acho que para comer alguma coisa, né? São irmãos. E no dia seguinte, né? Dormiram na casa de Pedro e foram com eles até aonde Cornélio estava. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estavam esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Olha só, Cornélio já havia preparado já, né, uma reunião assim, para que Pedro viesse pregar o evangelho para aquelas pessoas, gente, né? Deus mandou que Cornélio fosse chamar Pedro, e Deus preparou Pedro, através da visão, para falar o evangelho para aquelas pessoas que Cornélio chamou até a sua casa, né? Glória a Deus. Tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E você está fazendo isso? Convidando parentes e amigos íntimos para ouvir da palavra de Deus.
Se você não está convidando, você também pode fazer assim como eu estou fazendo. Enviar por vídeo, né? Enviar palavras através do WhatsApp, né? Através de, não é? De mensagem. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio ao recebê-lo, o qual, prostrando-se a seus pés, o adorou. Aí Cornélio fez uma coisa errada, né? Porque o único que deve ser adorado é o Senhor Jesus, não é isso? Então Pedro não gostou, né, da atitude de Cornélio e disse, 26, mas Pedro levantou dizendo, levanta-te que eu também sou homem. Olha só, Pedro era um homem de Deus, né, gente? Apesar de Cornélio ter tentado, né, idolatrar ele disse, levanta-te, que eu também sou homem. Ele quis dizer que era homem igual a todos ali, que o único para ser adorado é aquele lá de cima, Jesus. Amém? E falando com ele, no 27, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame como comum ou imundo. Ele se lembrou, né, da visão. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Tá vendo? Jejum. E eis que... Tem pessoas por aí que dizem que não é para fazer jejum, né? E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. E aí Cornélio estava contando, né? O que o anjo falou para ele. Aí Cornélio contou tudo aquilo, né? Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por nome Pedro, e este está em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar, e ele vindo e te falará. Logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha só, Pedro já estava mudando o seu pensamento. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este, o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha só, Deus falando assim, que Jesus curava os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro estava pregando Jesus Cristo, né? Falando de Jesus para aquelas pessoas. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando num madeiro. Nós quem que somos testemunha? Os apóstolos de Jesus foram testemunha, eles viram, testemunharam tudo o que Jesus fez aqui, ó, na terra, até que foi pendurado no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, que aparecesse, né? Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Olha só, Pedro está afirmando aqui que Jesus apareceu para ele e eles comeram e beberam com Jesus depois da ressurreição dos mortos. E morto não come, né, gente? Então quer dizer que Jesus ressuscitou e está vivo. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. O que quer dizer que caiu o Espírito Santo? Que o Espírito Santo convenceu aquelas pessoas
para acreditarem no que Pedro estava falando. Glória a Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E os gentios foram convencidos, e eu creio que falaram, em línguas, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Olha só, o Espírito Santo desceu sobre os gentios, gente, sobre aquelas pessoas que Pedro achava que era uma pessoa imunda, que não merecia o perdão, de Deus. Glória a Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque os ouviam falar. Sim, é isso mesmo, 45, E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas, magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água? Aí Pedro falou: eles foram batizados no Espírito Santo. Será? Então ele não pode recusar a água do batismo, Ele disse: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados, olha só, o batismo nas águas, em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. O que nós aprendemos nessa passagem? Que os gentios também têm direito ao, gentio, as pessoas que não são judeus, todas as pessoas que estão fora de lá, daquele local, têm direito também à remissão dos pecados, Claro, se eles crerem e derem ouvido à palavra de Deus, não é isso? E a partir do momento que eles ouviram, vocês viram aqui, através da leitura, que o Espírito Santo desceu sobre eles, sobre os gentios, começaram a falar em línguas, em outras línguas, não é isso? E depois que eles falaram em línguas, foram batizados, mas também foram descer as águas, Porque Jesus também, ele era santo, puro, e também fez com que a justiça de Deus fosse, feita. Então, gente, o batismo nas águas é até para aquelas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, porque tem pessoas por aí dizendo que o batismo agora não é mais o de João, é o de Cristo, Mas aqui ele está apresentando os dois batismos, o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. Amém? Então aprendemos que os gentios podem receber o perdão e quem é batizado no Espírito Santo também tem que ser batizado nas águas. Amém? Fica na paz e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus permitir, no Atos 11, próxima semana, Domingo de Páscoa, nós estaremos, eu acho que eu não vou estar aqui, Vou estar em outro local, mas vou gravar o vídeo, tá bom? Fica na paz e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus permitir. Amém? Glória a Deus!